Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos fazer uma meditação em 1 Coríntios 15 e versículo 50 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 52, que diz: O que estou dizendo, irmãos, é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que eu vos comunico um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao toque da última trombeta, pois ela soará e os mortos ressurgirão imperecíveis, e nós seremos transformados. Somente aqui. Queridos, é comum se ouvir por parte dos dispensacionalistas, ou por que não dizer pré-tribulacionistas, que ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação, que o arrebatamento da igreja será no momento, num piscar de olhos. Em outras palavras, eles dizem que o arrebatamento da igreja será invisível. Os pré-tribulacionistas, eles partem de uma falaciosa interpretação, com base no que eu li aqui, que o arrebatamento da igreja será invisível. Ninguém verá. Será no momento, um piscar de olhos. E diante disso, eu estou fazendo este vídeo e pergunto para os senhores: será que o texto que eu li realmente está ensinando que o arrebatamento da igreja será invisível? Eu quero ler mais uma vez para os senhores. Fazer questão de ler os versículos 52, 50, 51 e 52, mais uma vez. O que estou dizendo, irmãos, é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que vos comunico um mistério. Eis que vos comunico um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante. Outras versões, no momento, no abrir e fechar de olhos. Aqui diz no piscar de olhos. Ao toque da última trombeta, pois ela soará e os mortos ressurgirão imperecíveis e nós seremos transformados. Bom, os pré-tribulacionistas dizem que Paulo aqui está trazendo uma nova revelação, ou por que não dizer uma revelação, algo jamais ensinado. O que Paulo estaria dizendo aqui, segundo os pré-tribulacionistas? Que o arrebatamento da igreja será invisível, num piscar de olhos. Ora, queridos, nós vamos fazer algumas observações. Primeiro, os pré-tribulacionistas dizem que aqui nós temos uma revelação. Quando Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro nós temos que analisar o seguinte. Deixa eu ver bem aqui. Ora, vamos começar daqui. Será que Paulo estava trazendo em relação ao arrebatamento da igreja, quando ele diz nem todos dormiremos? Ou seja, Paulo aqui ele estava declarando que nem todos dormirão. Ok? Logo ele já deixa claro que quando Cristo regressar, Cristo vai encontrar alguns vivos. E nisso, aqui, nós perguntamos, será que Paulo ainda não tinha ensinado sobre isso? Já, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para os senhores, antes. Ora, eu li na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, de acordo com
os estudiosos, inclusive os pré-tribulacionistas, eles datam esta carta de 1 Coríntios entre os anos 52 e 53. Então, fixe bem na sua mente. O que nós lemos aqui, de acordo com os próprios pré-tribulacionistas, foi escrito entre os anos 52 e 53 da era cristã. Só que Paulo ele já havia falado sobre o arrebatamento. Então não era, logo, se ele já havia falado sobre arrebatamento, e se Paulo já havia ensinado que quando Cristo vier, nem todos estarão mortos, então não era uma revelação que ele estava trazendo. E eu vou aqui lhes provar. 1 Tessalonicenses, olha, Paulo vai falar disso do arrebatamento na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora, tenham em mente uma coisa. A carta que eu li aqui de Coríntios, ela foi escrita entre os anos 52 e 53. E a que eu vou ler aqui foi escrita entre os anos 50 e 51, ou seja, foi escrita antes. Então, o que eu vou ler aqui para os senhores já era conhecido da igreja. Antes, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele já havia escrito a carta aos Tessalonicenses. Logo, os irmãos eles já sabiam dessa teoria ou dessa tese de Paulo, que nem todos, quando Cristo viesse, estariam mortos. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que ele diz aqui. Dizemos-vos, versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos que descobrir do que consistia o mistério que Paulo falou em 1 aos Coríntios. Porque é certo que Paulo já tinha ensinado sobre o arrebatamento e Paulo disse que nem todos passariam pela morte. Então não era um mistério isso mais. Não era um segredo. Mas quando Paulo disse, eis que vos digo um mistério, Paulo estava trazendo uma revelação. Isso é certo. Paulo estava trazendo uma revelação quando ele diz isso bem aqui, meus irmãos. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ora, mas isso aqui Paulo já tinha declarado ali na epístola aos Tessalonicenses. Logo, isso aqui não era um mistério que estava sendo desvendado. Ele já tinha falado isso na epístola aos Tessalonicenses, como eu li, que ele disse, ora, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Primeiro convém que os mortos ressuscitem, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Ok, meus queridos? Então a minha pergunta continua. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, meus irmãos, o mistério revelado por Paulo consiste nisso aqui, mas todos seremos transformados. Ok? Não era uma revelação Paulo dizer, nem todos dormiremos. Não, porque ele já tinha falado isso na sua carta aos Tessalonicenses. A revelação, ou o mistério a ser revelado por Paulo para os coríntios, consistia nisso bem aqui, mas todos seremos transformados. Mas todos seremos transformados. Todos, meus irmãos. Todos seremos transformados. Então, é bom que você fixe isso. O mistério revelado por Paulo aqui está conectado à transformação dos santos na parúcia de Cristo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu quero abrir aqui, parêntese, para trazer uma informação sobre uma antiga crença da tradição judaica que circulava nos dias de Paulo.
Ora, nós lemos no quarto livro de Esdras, eu não estou com ele agora, aqui, mas é no capítulo 7 do segundo livro de Esdras, ou quarto Esdras, ou Apocalipse Esdras. E este livro ele foi escrito ali no primeiro século, paralelamente ao livro do Apocalipse. E, curiosamente, lá diz que o Messias, o Filho de Deus, reinará 400 anos aqui na terra sobre as nações. Ok? O quarto livro de Esdras diz no capítulo 7 que o Messias reinará 400 anos sobre as nações, a partir de Jerusalém, e ele reinará sobre as nações por 400 anos. Depois dos 400 anos, diz o Apocalipse de Esdras que o próprio Messias morrerá, voltará ao pó. E não só o Messias, mas todo o mundo, todos os habitantes da terra também dormirão com o Messias. E ainda diz este Apocalipse de Esdras que após ou passados 7 dias, Deus, ele levantará todos os mortos, a começar do Messias, levantará todos os mortos, e então acontecerá o julgamento. Uns serão condenados, outros serão salvos. Pois bem, meus irmãos, eu trouxe essa informação para vocês verem que entre os judeus havia essa crença de que quando o Messias viesse e reinasse sobre as nações, todos teriam que morrer. Todos dormiriam, morreriam, para depois de 7 dias ressuscitarem. Mas aqui, se é que Paulo, eu acho que ele tinha conhecimento dessa crença, e com certeza tinha, Paulo ele vai e diz, não, quando Cristo vier não é assim, nem todos dormiremos. Paulo já tinha declarado isso também em 1 Tessalonicenses, que alguns ficarão vivos para a parousia de Cristo. E quando Cristo descer dos céus, para vir reinar aqui na terra por 1000 anos, com seu trono em Jerusalém, para reinar sobre as nações, então Paulo ele diz que primeiro ressuscitam os mortos, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Porém, veja que ali em Tessalonicenses, Paulo ele não fala sobre a transformação dos santos. Ele não explica como é que os corpos virão. Paulo ele não explica em Tessalonicenses qual será a natureza dos corpos. Ele não explica. Mas aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo ele foi motivado a explicar a natureza dos corpos ressuscitados. Serão corpos transformados, meus queridos. E nisso consistia a grande revelação do apóstolo Paulo, que muitos ainda não sabiam, por isso ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então eu quero que você bote na mente esta palavra transformados. O que nós vamos ler daqui para diante está ligado a esta palavra transformação, ok, queridos? E aí nós vamos, a partir daí, analisar e elucidar essa questão que os predizem, que Paulo estaria ensinando aqui que o arrebatamento será num piscar de olhos. O arrebatamento será invisível. E aqui vai a minha pergunta, será que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, está ensinando que o arrebatamento será invisível? Será que a expressão grega atomos, que é traduzida por piscar de olhos, diz respeito à velocidade do arrebatamento da igreja para o céu, conforme ensinam os pré-tribulacionistas? Ou será que está ligada a outra coisa? E aqui eu digo para os senhores, quando Paulo diz assim, queridos, olha, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Grave bem esta palavra. Transformados seremos todos. Aí aqui sequencia Paulo.
num momento, num abrir e fechar de olhos. Esta expressão, no momento, num abrir e fechar de olhos, no grego nós temos a palavra átomos. Ok, queridos? Nós temos átomos, no grego nós temos, en átomo, en hipe. Vou repetir, no grego, en átomo, en hipe, traduzido, num instante, num piscar. Aí eu vou continuar a leitura. Vou fazer de novo a leitura. En átomo, en hipe, oftalmo, traduzido, num instante, num piscar de olho. É assim que é traduzido literalmente. Então, esta palavra átomos, que é traduzida num instante, ela não diz respeito ao tempo que levará os santos para serem arrebatados para o céu, queridos. Como professor, não. A palavra átomos, num instante, ela não está conectada ao tempo que levará o arrebatamento dos santos para o céu. Não. Num átomo, num piscar de olhos, está ligado ao tempo que levará os santos para serem transformados. É a transformação dos santos, do mortal para o imortal, do perecível para o imperecível, do passageiro para o eterno, que será num átomo de tempo, num piscar de olhos. A nossa transformação, o nosso corpo, ele deixará de ser mortal para ser imortal. O nosso corpo, ele passará do perecível para o imperecível, do terreno para o celestial. E isso se dará num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos. É isso que Paulo tem em mente e eu vou lhe provar isso aqui. Vamos lá. No momento, vou repetir. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, no átomo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Começa aqui, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que a velocidade da transformação será tamanha, tão grande, tão veloz, que quando os mortos ressuscitarem, já ressuscitam incorruptíveis. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, a transformação, tanto dos vivos como dos mortos, será num átomo de tempo. Será muito rápida. Paulo não está aqui falando do arrebatamento da igreja, mas da transformação. Professor, mas o arrebatamento não acontecerá neste acontecimento? Sim, mas eu quero aqui fazer alguma distinção para você. Por exemplo, você há de concordar. A vinda de Cristo é a mesma coisa do arrebatamento? Não. Vamos contar. Vinda de Cristo é um acontecimento. Outro acontecimento. Os anjos serão enviados por Cristo para reunir os eleitos dos 4 cantos da terra. Reunir a igreja. Aí é outro acontecimento. A reunião dos eleitos pelos anjos não é a mesma coisa da vinda de Cristo. São acontecimentos diferentes, embora estejam ligados, mas não é a mesma coisa. Então vamos continuar. A ressurreição dos santos não é a mesma coisa do arrebatamento. Vinda de Cristo é uma coisa, reunião dos santos pelos anjos é outra coisa, ressurreição dos santos é uma coisa, eles ressuscitarão. Isso é uma coisa. Serem arrebatados é outra coisa. Os santos serão, nós seremos ressuscitados.
Se não estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos ressuscitados. É uma coisa. Seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos céus. Ou no ar, melhor corrigindo, no ar. É outra coisa. E uma outra coisa bem diferente é: seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Então temos que fazer distinção entre estes acontecimentos. Vinda de Cristo é uma coisa, reunião da igreja pelos anjos é outra coisa, ressurreição da igreja é outra coisa, e transformação. Seremos transformados, como diz Paulo, no momento, no abrir e fechar de olhos é outra coisa. E o grande mistério que Paulo diz, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Isso ele já tinha falado na carta aos Tessalonicenses, não era um mistério, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Era nisso que consistia o mistério de Paulo revelado ali. Seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Quando, Paulo? Quando se dará a transformação dos santos? Quando é que os santos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos? Aí diz Paulo, ao soar a última trombeta. Ó, o que ele diz? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, o foco de Paulo aqui não é o arrebatamento da igreja, mas sim a transformação dos santos. Porque veja o que ele vai desenvolver daqui para frente. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ok, meus queridos? A ênfase de Paulo aqui, a atenção de Paulo se volta para a transformação, para a glorificação dos corpos. Os corpos serão transformados. Essa transformação, no momento, no abrir e fechar de olhos, fala da glorificação dos nossos corpos. Paulo, ele nunca tinha antes revelado de forma pormenorizada a velocidade que se daria essa transformação. E pela primeira vez, Paulo ele vai falar que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Isso durará quantos minutos? Nenhum. Paulo diz, num piscar de olhos, num átomo, todos seremos transformados. Então, Paulo aqui, repito, ele não está falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontecerá, sim, depois que os santos ressuscitarem, depois que os santos, ao ressuscitarem, já ressuscitarem de forma transformada, aí nós, os vivos, diz Paulo, é só você ler em Tessalonicenses, seremos juntamente com eles, com os que acabaram de ressuscitar, já transformados, diz Paulo, seremos transformados. E essa transformação que Paulo fala, ele não fala em Tessalonicenses. Ele não fala. A transformação pela qual os santos passarão no momento do arrebatamento não é ventilada por Paulo em 1 Tessalonicenses. A transformação não. A ressurreição, sim. O fato de que nem todos dormirão, morrerão, sim. Mas a transformação, não. Eu vou ler para você lá, mais uma vez. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver se Paulo que fala da transformação dos corpos. 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que Paulo em Tessalonicenses ele fala sobre arrebatamento. E aqui em Coríntios,
Paulo não vai falar sobre arrebatamento, ele vai falar sobre a transformação. Então, arrebatamento e transformação ou glorificação dos corpos são coisas diferentes. Arrebatamento é uma coisa, o arrebatamento diz respeito à retirada da igreja aqui da terra veja, não para morar no céu, mas para encontrar o Senhor nos ares. Arrebatamento diz respeito ao momento que a igreja será tirada para encontrar o Senhor nos ares. Transformação ou glorificação dos corpos não é a mesma coisa que arrebatamento, queridos. Não é. Ok? Assim como arrebatamento não é a mesma coisa da vinda de Cristo. Vinda de Cristo para reinar é uma coisa, arrebatamento, que se segue logo imediato, é outra. Ok? E transformação dos corpos é outra coisa. Quando os santos forem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, já seremos arrebatados com corpos glorificados, transformados. Mas veja que antes de se dar o arrebatamento, se dá a glorificação, a transformação dos nossos corpos. E Paulo ele explica que essa transformação é num átomo, num abrir e fechar de olhos. Olha o que ele diz. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha Paulo explicando aqui como é que se dará a transformação. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aqui está a transformação, irmãos. A transformação consiste do que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, se revestir da imortalidade. A transformação não é outra coisa senão a mortalidade sendo revestida da imortalidade. E o que é mortal será revestido da imortalidade num piscar de olhos. Mas isso não é o arrebatamento da igreja. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Ok, queridos? Então aqui, meus irmãos, Paulo aqui não está falando nada sobre a velocidade do arrebatamento da igreja. Paulo aqui, em nenhum momento ele está dizendo que o arrebatamento será invisível, que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, no átomo de tempo. Não. Paulo nem sequer mencionou a palavra arrebatamento aqui. Embora, voltamos a dizer, a vinda de Cristo é narrada tanto aqui em Coríntios como em Tessalonicenses. Aí sim, se você me disser que a vinda de Cristo aqui e em Tessalonicenses é a mesma, aí sim nós assinamos embaixo. E se você disser que primeiro vem a vinda de Cristo na ordem e na sequência vem o arrebatamento, para quê? Para encontrar Cristo nos ares, aí sim eu assino embaixo. Agora, dizer que o arrebatamento será invisível, isso não tem base na Bíblia Sagrada. Isso é uma distorção da Bíblia Sagrada. Os pré-tribulacionistas não estão ensinando correto. Uma outra falácia dos pré-tribulacionistas, para provarem que o arrebatamento será invisível, é que eles citam o arrebatamento de Enoque. E eles têm a coragem, mas vejam, eles têm a coragem de dizer que o arrebatamento de Enoque foi invisível. Ora, e eu te convido para ler aqui, e vamos ver se Enoque foi arrebatado de forma invisível. 5:22. E Enoque andou com Deus, e depois de ter gerado Matusalém, viveu 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23. E todo o tempo da vida de Enoque foi 365 anos. E andou Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou.
Os queridos, onde é aqui que no texto está falando que Enoque foi arrebatado de forma invisível? Aqui eu pergunto para você, meu irmão pré-tribulacionista. Irmão, você que defende que a igreja será arrebatada de forma invisível, você que também diz que Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja, que Enoque foi arrebatado de forma invisível. E se você não ensina isso, saiba que os pré-tribulacionistas, os estudiosos ensinam que Enoque, ele não só foi arrebatado, mas ele foi arrebatado de forma invisível, ninguém viu. Mas onde é que o texto está dizendo que ninguém viu o arrebatamento de Enoque? Eu lembro que eu vinha com um pastor e nós falando sobre o assunto, e esse pastor ele é formado em direito, né? E ele quis provar isso para mim, que Enoque foi arrebatado de forma invisível. E eu perguntei para ele, onde é que no texto está dizendo que Enoque foi arrebatado de forma invisível? E aliás, primeiro ele queria provar para mim que a igreja vai ser arrebatada de forma invisível, ninguém vai ver. E ele citou o exemplo de Enoque. Ele disse, irmão Natan, Enoque, ele foi arrebatado. Ele não é um tipo da igreja? Eu disse, sim. Eu disse, sim, pode ser. Por que não? Então a igreja será arrebatada do mesmo jeito de Enoque, invisível. Aí eu falei para ele, onde está escrito que Enoque foi arrebatado invisível? Onde é que está escrito que ninguém viu o arrebatamento de Enoque? E ele ficou, procurou, ele vinha dirigindo. Aí ele disse assim para mim, mas onde é que está escrito que alguém viu o arrebatamento de Enoque? Eu disse, pois é, meu querido, aí vai ficar elas por elas, ficarmos só aqui, né? Porque você diz que ninguém viu, mas eu posso dizer para ti que alguém viu. E é mais fácil eu te provar que alguém viu o arrebatamento de Enoque do que você provar que não viu. Vamos lá. Quem foi que registrou aqui sobre o arrebatamento de Enoque? Foi Moisés. Dizendo para ele, Moisés estava lá para ver? Não. E como foi que Moisés recebeu esse ensino de que Enoque foi arrebatado? Se ninguém viu, se o arrebatamento de Enoque foi invisível, ninguém viu. Se ninguém viu o arrebatamento de Enoque, só Deus, como foi que souberam que Enoque havia sido levado para o céu? Ora, não é mais fácil a gente crer que alguém contemplou, que alguém viu o arrebatamento de Enoque e passou para os outros, Enoque foi levado para o céu? É mais plausível. E foi com certeza sim. O arrebatamento de Enoque foi visto, assim como o arrebatamento de Elias, meu irmão. Qual é a diferença do arrebatamento de Enoque para o de Elias? Nenhum. Elias ele foi arrebatado, levado para o céu, assim como Enoque. E Eliseu viu quando Elias foi subindo. Eliseu viu. Da mesma forma, não está escrito aqui que alguém viu Enoque sendo levado para o céu, mas você pode ter certeza que alguém viu, e a tradição judaica diz que alguém viu. E eu vou lhe mostrar bem aqui. Livro de Sabedoria, Sabedoria de Salomão, capítulo 4, que fala sobre Enoque. E capítulo 4, versículo 10 em diante, que diz, tendo-se o justo, e aqui ele fala de Enoque, tornado agradável a Deus, foi por ele amado e transferido do meio dos pecadores, entre os quais vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhes mudasse os pensamentos, ou para que as falácias não seduzissem a sua alma, porque a fascinação das frivolidades escurece o bem, e a inconstância da paixão transtorna o espírito inocente. Tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma larga vida, sendo a sua alma agradável a Deus, por isso ele se apressou a tirá-lo do meio das iniquidades. E os povos, vendo isto, não entendem, nem refletem nos seus corações. Outras traduções dizem assim, e os povos, tendo visto isso, não entenderam e nem refletiram no seu coração. Ora, essa tradição aqui diz que Enoque foi visto. E que os povos, mesmo tendo visto o arrebatamento de Enoque, não entenderam. E nem refletiram no seu coração. Nem se converteram. Mesmo eles tendo presenciado o arrebatamento de Enoque, eles não se converteram. Assim se deu com Elias, queridos. Elias ele foi arrebatado. E Eliseu viu quando Elias subiu ao céu. Eu vou te dar outro exemplo de arrebatamento que os olhos viram. Jesus, ele foi arrebatado. Jesus Cristo
ele foi arrebatado. E você sabe que os discípulos viram ele. E uma vez eu comentando sobre isso, outro pastor teve a coragem, irmãos, de dizer para mim o seguinte: não, Jesus Cristo não foi arrebatado. Aí eu disse: como é que é, pastor? Jesus Cristo não foi arrebatado, ele foi levado ao céu, mas não foi arrebatado. Mas vocês estão me dizendo que ele não foi arrebatado. Aí ele disse: não foi. Onde é que está a palavra arrebatamento ali em Atos 1? Eu disse: muito bem, ali em Atos 1 não tem arrebatamento não, mas lá em Apocalipse, que eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse capítulo 12, olha o que diz aqui. Ó, Apocalipse 12, 5. Ó. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe um filho, um menino, que haverá de pastorear todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado da mulher e foi para Deus e para o seu trono. Está aqui a palavra, arrebatar. Tá bom? Arrebatar. Aqui está dizendo que o filho foi arrebatado. E quem é o filho aqui? O filho aqui é Jesus Cristo. O autor do Apocalipse aqui, ele faz menção ao momento da ascensão de Cristo ao céu. E ali foi um arrebatamento, queridos. E ali não foi um arrebatamento no abrir e fechar de olhos, mas foi um arrebatamento. Foi um arrebatamento. E como é que Cristo foi arrebatado? Veja bem aqui como é que se deu. Atos capítulo 1. Atos 1. Eu vou fazer questão de ler para os senhores. Vamos ver se eu encontro com facilidade. Atos 1, 9. E tendo dito isso, e estando eles a observar, ele foi elevado da terra, e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Aqui foi o arrebatamento de Cristo. Lá em Apocalipse 12, 5, diz que Cristo foi arrebatado. Mas eles continuaram contemplando o céu, enquanto Jesus subia. Aqui era um arrebatamento, queridos. E de repente se puseram diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: Galileus, por que ficais aí a contemplar o céu? Este Jesus que foi tomado de vós, que foi tomado, ou seja, foi arrebatado e subiu ao céu, de igual modo virá como ao céu o vistes e... Está bem aqui, meus irmãos. Está bem aqui. Aqui está dizendo, está certo, que Jesus foi tomado, foi arrebatado. E é só você ler em Apocalipse 12, 5, que diz que o Filho foi arrebatado para o céu, para o trono de Deus. Então nós temos aqui, eu estou lhe mostrando, que nenhum dos arrebatamentos mencionados na Bíblia Sagrada é invisível. O arrebatamento de Enoque, lá não está dizendo que Enoque foi arrebatado de forma invisível. Lá não está escrito que ninguém viu Enoque sendo arrebatado. Ao contrário, eu li no livro de Sabedoria, que diz que as multidões viram Enoque sendo arrebatado. O arrebatamento de Elias foi contemplado por Eliseu, não foi invisível. O arrebatamento de Cristo ao céu foi bem gradual, paulatinamente, e viram. Mais de 500 pessoas estavam ali, ou cerca de 500, e viram. Outro exemplo de arrebatamento que foi visto, ou que será, as 2 testemunhas. Lá está escrito que eles serão levados para o céu. Eu vou ler aqui para os senhores. É melhor ler, né, queridos? Apocalipse capítulo 11. Vamos lá, o que diz aqui? Apocalipse capítulo 11. Vamos ver aqui sobre as 2 testemunhas. Vamos lá, 11, 11. E passados 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, procedente de Deus. Eles se puseram de pé, e grande temor caiu sobre os que os observavam. Ouvi então uma forte voz do céu, que disse aos 2 profetas: Vinde para cá. Eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos os observavam. Aqui nós temos 2 profetas, as 2 testemunhas, sendo arrebatadas para o céu. E aqui todos viram, seus inimigos viram. E quem foi que impediu eles de subirem para o céu? Quem foi? Ninguém. Nem demônios, nem Satanás. Ninguém impede a igreja de ser arrebatada.
Você pode dizer, professor, mas a igreja tem que ser arrebatada de forma veloz, porque senão os demônios vão impedir, há demônios nos ares, que vão impedir. Eu já vi, irmãos, uma pregação fantasiosa, que dizia, irmãos, o arrebatamento da igreja será no momento, no abrir e fechar de olhos, porque há demônios nas esferas celestiais, nos espaços celestiais, e então a igreja terá que ser arrebatada muito velozmente para que os demônios não segurem a igreja. Meus irmãos, isso é fantasia. Enoque foi arrebatado e nenhum demônio nos ares segurou ele. Elias foi arrebatado e Eliseu viu, não foi no abrir e fechar de olhos. E qual foi o demônio que impediu Elias de entrar no céu? Qual foi o demônio que impediu Elias de ser arrebatado? Nenhum. As duas testemunhas do Apocalipse serão arrebatadas. E ali está escrito que elas subiram ao céu. E nenhuma nuvem de demônios foi capaz de impedir. Nenhuma nuvem de demônios, repito, foi e é e será capaz de impedir o arrebatamento dos santos. Então é falaciosa essa doutrina do arrebatamento secreto. Você pode ter certeza que nisso está uma falácia. Dizer que o arrebatamento será secreto, no momento, no abrir e fechar de olhos. Isso é um ensino falacioso, meus irmãos. Nós temos vários arrebatamentos na Bíblia Sagrada e nenhum se deu de forma invisível, no momento, no abrir e fechar de olhos. Nem mesmo o arrebatamento de Elias, que foi rápido, mas não foi num abrir e fechar de olhos, porque Eliseu viu. Viu ao ponto de pegar na capa de Elias. O arrebatamento das duas testemunhas narrado no Apocalipse, que ainda jaz no futuro, não será no momento no abrir e fechar de olhos. Paulo jamais ensinou essa deturpação, essa heresia, que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Isso é um engano, é uma falácia. E eu combato esse ensino, meus irmãos. Eu sei que muitos de vocês que são inscritos, vocês são pré-tribulacionistas, e eu não vou me surpreender se muitos cancelarem a sua inscrição e dizerem, eu não vou mais permanecer no canal desse professor, ele é contra o meu ensino. Fique à vontade, meu irmão. Eu tenho um compromisso aqui com a palavra de Deus. Eu sou um exegeta. A minha exegese é baseada na Bíblia Sagrada, apenas na Bíblia Sagrada. Eu não sou assalariado da igreja. Eu não como as custas da igreja. Eu não sou pago para defender o que eu defendo. Eu defendo o que eu defendo apenas com base na Bíblia Sagrada, irmão. A minha motivação para fazer esses vídeos é a Bíblia Sagrada. Você sabe o que me leva a fazer esses vídeos? É o amor à verdade. Porque eu vejo muitas heresias, muitos ensinos. E eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso me calar. Então, não é verdade esse ensino que a igreja será arrebatada de forma secreta, invisível. Essa história de que o arrebatamento pode acontecer agora, hoje, isso é mentira, meu irmão. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, é invisível, é no piscar de olhos. Paulo não ensinou isso, queridos. Paulo não ensinou essa falácia, tá bom? Se você gostou desse ensino, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.